David levava uma vida aparentemente normal, um emprego monótono, um apartamento modesto e poucos amigos. No entanto, sua existência tranquila foi abalada por sonhos estranhos e visões inexplicáveis que o assombravam dia e noite. À medida que as semanas passavam, David começou a notar mudanças em seu corpo e em seu comportamento. Seus sentidos se aguçaram, seus instintos se tornaram mais selvagens, e uma fome insaciável o consumia, uma fome por algo que ele não conseguia identificar. Uma noite, durante a lua cheia, David experimentou uma transformação horrível. Seu corpo se contorceu e se distorceu, sua pele se rompendo para dar lugar a uma besta selvagem e faminta, um lobisomem sedento por sangue humano. Chocado e apavorado com sua nova forma, David tentou resistir aos impulsos animalescos que o consumiam. No entanto, a fome era insuportável, e ele se viu obrigado a sucumbir aos seus instintos mais primitivos. A cada noite de lua cheia, David se transformava em uma criatura de pesadelo, caçando pelas ruas escuras em busca de presas indefesas. O sangue corria livremente sob a luz prateada, enquanto ele se alimentava dos inocentes que cruzavam seu caminho. Horrorizado com o que se tornará, David lutava para conter a besta interior que o consumia. Ele buscou desesperadamente uma cura para sua maldição, mas cada tentativa terminava em fracasso, deixando-o cada vez mais desesperado e desamparado. Enquanto isso, as autoridades começaram a investigar os assassinatos brutais que assolavam a cidade durante as noites de lua cheia. David se viu perseguido não apenas por sua própria natureza monstruosa, mas também pela implacável caçada dos homens que juraram capturar o assassino que aterrorizava as ruas. Preso entre dois mundos, David enfrentou uma batalha interna terrível, o homem que ele era e a besta que ele se tornará. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que logo seria descoberto, condenado a uma vida de isolamento e horror ou pior, uma existência atrás das grades como um monstro. Conforme as noites de lua cheia se sucediam, David mergulhava cada vez mais fundo na escuridão de sua própria alma. Ele se via assombrado por pesadelos terríveis, nos quais revivia os horrores que cometera sob a influência da besta interior. Cada vez que a lua surgia no céu, uma sensação de pavor o dominava, sabendo que logo perderia o controle sobre si mesmo. Desesperado por respostas, David mergulhou em pesquisas sobre o sobrenatural, buscando qualquer pista que pudesse explicar sua maldição. Ele encontrou lendas antigas sobre lobisomens e suas origens obscuras, mas nenhuma delas oferecia uma solução para seu dilema. Enquanto isso, as investigações policiais se intensificavam, com as autoridades determinadas a capturar o responsável pelos terríveis assassinatos que assolavam a cidade. David se via encurralado, tentando manter sua verdadeira natureza oculta enquanto as suspeitas recaíam sobre ele. Em meio ao caos e à confusão, David encontrou uma tênue esperança em uma figura misteriosa que apareceu em seus sonhos. Um xamã antigo, cujas palavras sussurradas na escuridão ofereciam uma promessa de redenção. Ele falava de rituais ancestrais e magias perdidas, sugerindo que havia uma maneira de domar a besta interior que consumia David. Determinado a encontrar uma solução, David embarcou em uma jornada perigosa em busca do xamã, seguindo pistas obscuras e trilhas esquecidas que o levaram às profundezas da floresta. Lá, ele enfrentou desafios mortais e criaturas sombrias, cada uma testando sua coragem e sua determinação. Finalmente, após dias de busca incansável, David encontrou o xamã em uma clareira isolada, onde a lua lançava sua luz prateada sobre a terra. Com palavras antigas e gestos rituais, o xamã realizou um ritual antigo, invocando poderes além da compreensão humana. Durante o ritual, David sentiu uma sensação estranha se apoderar de si, uma mistura de medo e esperança.
Ele viu visões de sua própria alma, distorcida e fragmentada, presa entre a humanidade e a besta que o consumia. No momento crucial, quando o ritual atingiu seu ápice, David sentiu uma explosão de energia rasgar através de seu ser. Uma dor excruciante o consumiu, ameaçando destruí-lo por completo, mas ele se agarrou à esperança de que, no final, encontraria a redenção que tanto buscava. Quando a luz do amanhecer surgiu sobre a floresta, David despertou para um novo dia, incerto do que o aguardava. Ele sentiu uma sensação de calma se espalhar por seu ser, uma sensação de paz que há muito tempo não experimentava. Lentamente, ele se levantou, sentindo-se diferente, como se uma parte de si tivesse sido curada. À medida que ele deixava a floresta para trás, David sabia que sua jornada ainda não havia terminado. Ainda havia muitos desafios a enfrentar, muitas perguntas sem resposta. Mas agora, ele caminhava com uma nova determinação, sabendo que não estava mais sozinho em sua luta contra a besta interior. Sabrina, uma jovem de espírito livre e coração inquieto, decidiu deixar a agitação da cidade grande para trás e recomeçar sua vida em uma pequena cidade cercada por densas florestas. Mal sabia ela que esse novo começo a levaria a um pesadelo inimaginável. Assim que chegou, Sabrina se encantou com a atmosfera tranquila e com a hospitalidade dos moradores locais. Entre eles, conheceu Alan, um homem misterioso e cativante que despertou sentimentos desconhecidos em seu coração. À medida que o romance entre Sabrina e Alan florescia, ela começou a perceber estranhas peculiaridades em seu amado. Noites em que ele se ausentava sem explicação, comportamento errático durante as luas cheias e olhares sombrios que pareciam esconder segredos profundos. No entanto, o amor cegou Sabrina para os sinais de perigo iminente. Ela se entregou completamente ao relacionamento, ignorando os avisos silenciosos do seu instinto. À medida que as noites avançavam e a lua alcançava seu ápice, a verdade sobre Alan finalmente veio à tona. Em uma noite fatídica, Sabrina testemunhou a transformação horrenda de seu amado. Ele se tornou uma criatura bestial, um lobisomem sedento por sangue. Horrorizada e paralisada pelo medo, Sabrina assistiu impotente enquanto Alan se entregava aos seus instintos mais primitivos, caçando pelas sombras da cidade em busca de sua próxima vítima. Desesperada para escapar do pesadelo que sua vida havia se tornado, Sabrina se viu enredada em uma teia de segredos sombrios e traição. Ela percebeu que estava nas mãos de um monstro que uma vez amou e que agora ameaçava destruí-la. Com cada lua cheia, o terror se intensificava, e Sabrina se via encurralada em um jogo mortal de gato e rato com o homem que ela um dia pensou conhecer. Agora, sua única esperança de sobrevivência residia em desvendar os segredos da criatura que ameaçava e encontrar uma maneira de escapar antes que fosse tarde demais. À medida que as noites avançavam e o terror se intensificava, Sabrina se encontrava cada vez mais isolada, incapaz de confiar em qualquer pessoa ao seu redor. A pequena cidade, uma vez acolhedora, agora parecia ser o palco de seus piores pesadelos. Ela passava os dias tentando desesperadamente encontrar uma solução para o dilema em que se encontrava. Pesquisava incansavelmente sobre lendas antigas de lobisomens, buscando pistas que pudessem ajudá-la a entender e, quem sabe, a derrotar a besta que ameaçava sua vida. No entanto, à medida que suas investigações avançavam, Sabrina descobria segredos ainda mais sombrios enterrados nas entranhas da cidade. Rumores antigos de desaparecimentos misteriosos e assassinatos brutais começaram a ressurgir, lançando uma sombra de suspeita sobre os habitantes locais. Determinada a desvendar a verdade, Sabrina mergulhou ainda mais fundo na escuridão que envolvia a cidade.
Ela descobriu segredos perturbadores sobre a história oculta do lugar e sua conexão com a maldição dos lobisomens que assolava a região há séculos. Enquanto isso, os encontros com Alan se tornavam cada vez mais perigosos e imprevisíveis. Ele oscilava entre momentos de ternura e explosões de fúria incontrolável, deixando Sabrina em constante estado de alerta e medo. À medida que a lua cheia se aproximava mais uma vez, Sabrina sabia que estava correndo contra o tempo. Ela se viu forçada a enfrentar uma escolha impossível: permanecer ao lado do homem que um dia amou, mesmo que isso significasse arriscar sua própria vida, ou abandonar tudo o que conhecia em busca de segurança e liberdade. Enquanto os dias passavam e a lua alcançava seu ápice, Sabrina se preparou para o confronto final com o monstro que uma vez chamou de amado. Armada com coragem e determinação, ela se lançou em uma batalha épica pela sua própria sobrevivência, pronta para enfrentar o horror que se escondia sob a luz da lua sangrenta. Os dois lutaram em uma batalha sangrenta, onde Sabrina foi obrigada a matar o seu amado, com um tiro no peito usando uma bala de prata, forjada por um ancião da cidade. Sabrina jamais esquecerá o seu amado Alan, mas se libertou do mal que ele causava.